Oi, oi! Meu nome é Débora e está começando mais um Papo Debs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dê na telha. Hoje está aqui com a gente a Larissa Spiker, que é facilitadora de justiça restaurativa, mediadora de diálogos e que ama viajar pra praia. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. Oi, Lari, seja muito bem-vinda ao Papo Debs. Oi, Dé, tudo bom? Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Seja muito bem-vinda. Queria agradecer muito a sua presença aqui comigo para a gente bater um papo. Bom, então, como é de costume aqui já no Papo Debs, a pergunta que eu queria começar é: quem é Larissa? Quem é a Larissa? Pô, já começa com pergunta profunda, né? Isso daí vale? Não Assim que tem a uma gente introdução? gosta. Bom, eu sou moradora da Moca, aqui em São Paulo. Moro com o meu marido e meu enteado, Lorenzo, e os meus dois cachorros, que é o Joilson e a Josefina. Eu tenho uma enteada que mora na Argentina, mas morou com a gente até o ano retrasado. Então, essa é a minha familhinha. E na parte profissional, eu sou formada em Direito. Trabalhei 15 anos como advogada na área empresarial. Desculpa. E em 2017 eu resolvi mudar de área, então eu comecei a fazer alguns cursos na área relacional e fui ser mediadora, fui fazer mediação, comecei a trabalhar como mediadora e depois conheci a área de justiça restaurativa e agora eu sou facilitadora e trabalho com em várias áreas da justiça restaurativa, trabalho que eu amo fazer. É, Também conheci um pouquinho de CNV, comunicação não violenta. Participei de um encontro de 9 dias, organizado pelo CNVC, né, que é o Centro de Comunicação Não Violenta, lá nos Estados Unidos, que foi pensado e começou com o Marshall, né, que é o idealizador dessa prática. E agora, assim, me dedico integralmente a trabalhar com seres humanos, com diálogos e com conflitos. É isso, acho que um resumo de mim. É muito bom, de fato, uma pergunta nada fácil de responder, né? E que a É. gente não para muito para pensar. Mas eu queria te perguntar como que foi esse encontro com a justiça restaurativa? Em que momento da vida foi isso? Como que aconteceu? Em 2017, quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre métodos alternativos, né, de solução de conflito, eu estava fazendo um curso na PUC de psicologia judiciária, um curso muito legal que eu recomendo para quem gosta assim dessa área. E aí eu conheci duas amigas que hoje viraram amigas minhas, que foi a Renatinha, a Fê e a Pati. Elas estavam fazendo o curso comigo e estavam fazendo, na mesma época, o curso delas de justiça restaurativa. Então foram elas primeiro que me contaram, né? E eu já estava inscrita nessa época para fazer o curso de mediação, mas não tinha começado ainda. E aí eu falei, o que que é isso? Daí elas me contaram assim bem por cima. É uma coisa nova, poucas pessoas conhecem. Aí eu falei, não, poucas pessoas não, eu vou ter que ir atrás. Aí eu fui na Palas, comprei o meu primeiro livro de justiça restaurativa, aquele bem fininho do Zé. Aí li aquele livro e falei, eu vou ter que fazer um curso disso daí. E aí, logo 6 meses depois, eu já estava inscrita no segundo curso de justiça restaurativa que a EPM deu, né? E aí foi a partir dali, assim, acho que me interessar
pelo que elas contaram e me interessar muito pelo livro do Zera. Aquele livro é sensacional, né? Uhum. Não, muito, muito bom para começar a entender um pouquinho do que é, né? E o que te conectou, assim, na justiça restaurativa, que te levou para continuar esse caminho? O que conectou com a Larissa? Eu acho que eu sempre conto que eu sempre fui uma advogada que eu me percebia diferente assim dos meus colegas de trabalho, né? Eu sempre era aquela advogada que o meu cliente falava assim: "Ah, eu vou ter que entrar com processo contra tal pessoa", e eu falava: "Não, vamos tentar resolver". Não, pra que brigar, gente? Famosa advogada que odeia processo. É, exatamente. Então, assim, eu sempre me percebi assim diferente, né? E tanto que em 2013 fui contratada por uma empresa que ela tinha 82 processos e ela queria diminuir, né, os números de processos fazendo acordos e tal. E, e também as demandas que chegavam novas, né, ela também tinha essa ideia de não se tornarem processos, né? E por ter essa parte de assim bem já naquela época bem conhecida assim, né, dos meus clientes, que eu era uma advogada nesse estilo, né, mais de conciliação e tal, mais conciliadora. Essa empresa me procurou, me contratou. Em 2 anos a gente diminuiu para 15 processos. Caramba! Foi muito rápido, assim. Assim, processos de anos. Tinha um processo era desde 2006 esse processo. Em 2 anos a gente conseguiu fazer acordo e terminar com o processo, assim. Foi muito legal. E é aquele case de sucesso, né? Aí todo mundo começa a conhecer, as pessoas começam a conhecer e tal, né? O trabalho. E aí, acho que foi a partir disso, assim, que eu falei, sabe, eu posso ir para uma outra área onde eu vou me sentir melhor, mais adequada ao ambiente, mais adequada aos meus colegas, meus parceiros de trabalho, né? E que eu acho que eu vá me sentir melhor, né? Porque Uhum. quando você é advogado, você tem que passar assim por cima de muita coisa que você acredita, né? Por muitas coisas que são do seu jeito de viver para fazer pelos seus clientes coisas que você não faria se fosse você, né? Então, acho que isso me influenciou bastante também a querer mudar. Uhum. Foi uma coisa que te conectou quando você encontrou com a justiça restaurativa. Totalmente, totalmente. Quando eu encontrei a justiça restaurativa, que eu comecei a entender, porque no começo, assim, quando eu fiz o curso de justiça restaurativa, eu acho que ainda não tinha uma maturidade suficiente para entender o que eu estava aprendendo. Mas Uhum. depois, quando eu fiz o curso de facilitadora, que foi logo depois, eu comecei a entender que a justiça restaurativa é um modo de vida também, né? Que não é só um modo de trabalho ou eu aplicava quando eu estava sendo profissional, né? Eu comecei a entender que a justiça restaurativa influenciava na minha vida, influenciava em vários valores meus, né, do que eu tinha comigo, de valores importantes, do que era importante e significativo para mim na vida. E quando eu comecei a entender e fazer, o curso tem muito essa coisa do autoconhecimento, né? Muito. Muito, né? E quando eu comecei a me conhecer melhor e me entender melhor, e eu pude reavaliar algumas programações mentais, vamos dizer assim, que eu tinha, não só como advogada, programações como advogada, mas programações como filha, como neta, como irmã, enfim. É, eu comecei a mudar, eu percebi que isso começou a reverberar. Primeiro para minha família aqui dentro da minha casa, né? Meu marido, meus enteados.
depois para os meus pais, para o meu irmão, para os meus amigos, e aí para uma comunidade da qual eu pertencia, tal. Então tudo foi modificando ao redor, né? E isso para mim foi muito transformador e muito revelador, né? De perceber que eu poderia viver da forma como eu acreditava que era o mais legal para mim. Uhum. E é muito curioso como, assim, te ouvindo, faz muito sentido pensar a justiça restaurativa como uma eterna busca, né? Porque é curioso como a gente encontra a justiça restaurativa, né? E aí você olha para ela e fala, nossa, que incrível, eu preciso mudar várias coisas aqui dentro. Então, você nunca chega na justiça restaurativa porque você já está incrivelmente transformado, iluminado. Não, você sempre chega na justiça restaurativa pensando, caramba, quanta coisa eu tenho para mudar aqui dentro, né? De padrões de forma de dialogar, forma de cuidar de você mesma. Então, muito curioso como é uma busca mesmo, né? Um caminho que você vai percorrendo, porque desde que você encontra a justiça restaurativa até hoje, eu sinto na tua fala que ainda é um processo, né? Sim, é um processo e eu acho que vai ser um processo para a vida inteira, né? Acho que eu nunca vou estar assim, falar, nossa, agora eu tô do jeito que eu queria estar. Sim. Né? A gente sempre vê coisas, né? Eu tava brincando, desculpa. Na terça-feira eu dei um workshop de escuta, né? E aí uma pessoa que estava participando do workshop falou assim para mim, nossa, eu estava explicando que tem 4 níveis de escuta, né? Que o primeiro Uhum. é o mais básico, que é aquele que a gente aprende desde pequeno, né? Com os nossos julgamentos, críticas e etc. E o quarto nível é aquele nível que você sai de você e vive no mundo, entra no mundo da outra pessoa, né? E aí, esse cara é psicólogo e ele estava falando, nossa, eu percebo que eu transito, né, pelos 4 mundos, mas que muitas vezes eu, que sou psicólogo e sou treinada em escuta, eu tô no nível 1 ainda, né, dos meus julgamentos. E aí eu falei para ele, fica tranquilo, porque assim, eu me acho a pessoa da escuta, tanto que eu dou workshop, né? Eu fui voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, então, assim, eu atendia para fazer escuta, eu fiz vários cursos de comunicação não violenta, de escuta empática e tal, né? Então, assim, eu me acho a boazona da escuta. E aí, eu me vi esse final de semana uma pessoa indiretamente me falando uma coisa e eu assim, ela precisava de uma escuta e eu fui e dei uma voadora praticamente no peito dela, Delicadíssima. super delicada. Falei, então, assim, a gente nunca vai falar assim, nossa, agora eu sou uma pessoa que escuta nossa, eu vivo restaurativamente. Eu acho que, assim, nem o Gandhi, né, tinha essa evolução, esse grau de evolução, né? Sim, eu tenho uma sensação de que chegar nesse lugar do nossa, agora eu vivo tudo aquilo que eu penso, acredito, é meio que o fim, né? Eu não vejo muito depois disso, assim, porque pra Né? mim é um processo. Então eu não vejo muito eu já quero fazer muita coisa, muito curso pra já conseguir escutar agora e achar que assim, tô lapidadíssima e aí me dá uma sensação de depois disso acabou. Porque a minha sensação é que eu tô aqui na Terra, mais especificamente, para processos, né? Para viver processos. E esse da escuta e do diálogo é um deles que eu me identifico. E queria até te perguntar um pouco dessa, já que você trouxe da sua experiência do CVV, como que se conecta, assim, com o seu trabalho hoje, assim? O que ele tem a ver? Foi muito antes? Como que foi? Não, o trabalho no CVV, eu fui voluntária até novembro do ano passado. E, e ele começou por causa da comunicação não violenta. O Marshall Rosenberg, ele estudou junto com o Carl Rogers, que, que o Carl Rogers, ele é um psicólogo, um terapeuta, e ele que difundiu e estudou a teoria da atenção centrada na pessoa.
E essa teoria da atenção centrada na pessoa é o método que, por exemplo, o CVV usa e várias outras instituições, né, para atendimento, né, das pessoas. E o CVV, outras instituições, por exemplo, como o Amor Exigente, eles trabalham com a escuta e com a empatia, né, que são os métodos que o Carl Rogers é, começou a estudar e depois o Marshall Rosenberg se juntou a ele e foi desse início do Carl Rogers que o Rosenberg desenvolveu a comunicação não violenta, né? Então, quando eu fiz o meu primeiro curso de comunicação não violenta, em 2007 também, 2017, o meu professor, que foi o Yuri Haas, né? Que agora que ele trabalha junto com a esposa dele, a Sandra Caselato, né, no Sinergia Comunicativa. Ele falou, se vocês querem desenvolver a escuta e aprender um pouco mais sobre isso, vocês podem fazer o curso do CVV, que é o curso para voluntários, né? Não necessariamente vocês são obrigados a ser voluntários, mas é um curso bem legal. E aí eu falei, vou ver, né, qual que é. Aí eu fiz o curso, fui voluntária durante esse tempo. É um curso super extenso, né? Tem uma parte de você responder umas questões e tal, e depois tem o curso prático. E, e ele se conecta com tudo isso, não só com a comunicação não violenta, mas também um pouco com a mediação. E tudo isso está interconectado, né? A gente conseguir entender quais são os problemas das outras pessoas, como a gente pode auxiliar elas a pensarem, né? Na melhor forma que é para elas, para resolver, né? No CVV a gente sempre fala que não dê conselhos, porque a sua forma de resolver pode não ser a melhor forma para outra pessoa resolver. E a gente acredita que as pessoas, elas têm a resposta dentro delas, elas só precisam trabalhar isso melhor. Então foi dessa forma, e a justiça restaurativa se conecta muito com isso, né? Muito, acho muito, muito incrível, assim, essa perspectiva que você traz do CVV, né? Porque nem é uma perspectiva que você está trazendo nesse momento da justiça restaurativa, mas de como foi escutar essas pessoas dentro do CVV, porque eu acho que são práticas, né? Assim, claro, aqui a gente está falando de justiça restaurativa porque é o tema do podcast, mas são práticas que trazem esse lugar da autonomia da pessoa, né? Da valorização da individualidade de cada um. E eu acho isso muito incrível, porque esse lugar do ajudar, né? De uma forma assistencialista, ai, que pena, que dó, que ele tá mal. Enfim, sempre foram coisas que me afastaram da conexão com o outro. E aí pensar que a pessoa já tem as ferramentas dentro dela, né? E você vai ser só um espaço de expansão mesmo dessa consciência, um espaço de sustentar, né, esse diálogo dela com ela mesma, você tá ali só como um canal. Eu acho isso muito, muito fantástico, assim. Eu acho muito bonito enquanto valorização da vida. E fico pensando o quanto isso tem em muitas outras práticas, também como a CNV que você colocou, como isso é uma prática de valorização do diálogo, de se perguntar se de fato você está ouvindo o outro, né? Se você quer ouvir o que o outro tem para falar ou Sim. se você quer ouvir o que você já sabe sobre o outro. Então, acho muito curioso. Queria perguntar se você se sente à vontade de comentar um pouco assim os desafios que você tem em trabalhar com justiça restaurativa, com comunicação. Quais são os desafios assim que você acredita serem os mais difíceis? Vamos lá. Eu acho que eu já enfrentei vários desafios que eu consegui superar. E tem alguns desafios que ainda me pegam um pouco, assim. É engraçado que, assim, quando eu entrei, assim, que eu saí... Porque, assim, na advocacia o negócio é bem... Tem essa coisa litigiosa, mas também tem aquela coisa de, tipo, é um advogado contra o outro, né? Assim,
Né, às vezes a gente liga, doutor, né? Estou aqui para fazer um acordo, né? Sou super sua amiga, mas você sabe que tem essa rixa, né? Sou E sua amiga, só aí, que não. e daí eu entrei na Justiça Restaurativa e eu falei, ai, que bom, né? Vai ser todo mundo parceria, todo mundo paz e amor, todo mundo, né, vivendo restaurativamente e tal, né? Aí, só que não, né? Então, acho que para mim, no começo, esse foi o meu primeiro desafio, entender que as pessoas são pessoas, né? Que elas não são mais zen ou mais tranquilas ou, sei lá, entendem melhor umas às outras porque elas trabalham com justiça restaurativa, né? Então, esse foi um desafio bem grande no começo para mim e hoje eu já entendo isso, assim, hoje já internalizei. Hoje eu tenho desafios um pouco mais práticos, né? A gente estava até falando antes de entrar aqui no podcast sobre o autocuidado do facilitador, né? Da facilitadora. É, para mim é uma coisa que eu tenho pensado muito nisso e pensado em como me cuidar. É, ainda mais, né? A gente estava até falando que os círculos virtuais eles desgastam muito mais a gente. Essa nova forma de conversar, ela traz vários desafios, né, pra gente, coisas que a gente, no círculo em si, a gente não precisava ficar atenta, a gente podia estar olhando só para a pessoa que estava falando, né, e sentir como ela tá, né, eu tenho muito isso como facilitadora, né, de você olhar para a pessoa e ver os gestos que ela faz, a entonação de voz, como o corpo dela está reagindo para saber se ela está confortável ou não, para saber se ela precisa de alguma coisa ou não, para interromper e falar vamos dar um tempo, tal, né? E no ambiente virtual não, você tem que tá um monte de outras coisas e às vezes você não consegue ficar focada só na pessoa, né, que está falando e tal. Então, isso para mim tem sido o desafio atual, assim, né? O meu autocuidado e o cuidado com as outras pessoas que estão participando do círculo. Não sei se você também tem essas dificuldades. Não, eu tô me sentindo assim, abraçada de longe por esses desafios, porque eu compartilho dos mesmos e também foi super uma frustração também, se eu puder chamar dessa forma, de entrar na justiça restaurativa justamente porque eu estava incomodada dentro do direito e dentro das minhas relações mesmo, como se davam os diálogos e como as relações se davam. E aí, quando eu cheguei na justiça restaurativa e vi todo mundo brigando, eu falei, cara, o que aconteceu aqui, assim? Fiquei, assim, muito frustrada, falando, mas a gente não tá aqui se propondo a isso exatamente, né? Mas, no final, eu acho que essa frustração foi se transformando porque eu fui encontrando em mim essa pessoa que também estava brigando dentro da justiça restaurativa. Não no sentido de fazer parte da briga, mas de ter outras atitudes também que de fato não condizem, né, com um lugar de escuta, de diálogo, enfim. Então, foi bem esse lugar mesmo que você comentou, de entender que todo mundo ali é pessoa, né? Ninguém passa por, agora eu trabalho com justiça restaurativa e, cara, nem me preocupo mais com como eu escuto, com como eu falo, porque sou incrível e é isso. Agora eu só me relaciono de jeito muito bom. Não tem isso, né? Porque eu acho que uma coisa legal de falar é que tem muito gatilho da cultura de violência que a gente é criado, né? Então, na minha cabeça, as respostas violentas, elas são muito rápidas. Seja para ignorar a pessoa, seja para ser grossa, seja para ser desrespeitosa, enfim. E como é difícil segurar essa resposta imediata, automática. Como que é difícil olhar para essa resposta automática, né? Olhar e falar, nossa, isso existe dentro de mim, olha só, novidade, né? Então, porque é isso, é olhar as sombras, olhar o que tem aí que você precisa remexer. E então, acho que isso faz parte de todo mundo que trabalha na justiça restaurativa, né? Porque tá todo mundo ali enquanto pessoa, tentando se descobrir e se transformar. Mas também acho que você trazer autocuidado também tem a ver com esses dois desafios, assim, trazem pra mim muito o lugar da coerência, sabe? Que eu acho que a gente ouviu muito aquela frase que é do fazer o que eu falo, mas não o que eu faço. E a gente cresce com essa ideia de tipo, tá bom, eu tô comendo mal aqui, mas cara, você precisa mudar a sua dieta. Eu tô aqui sendo violento, mas você precisa me ouvir mais. Então,
quando você fala de autocuidado e das tretas na justiça restaurativa, eu penso que tudo isso tem a ver com a gente querer cada vez mais ser coerente, né, com a nossa fala. Então, se eu tô falando que eu me preocupo com o diálogo, não quer dizer que eu sempre vou ser incrível no diálogo. Mas quer dizer que se eu não for, eu realmente quero escutar. Tipo, Débora, não foi legal. E eu quero ter uma conversa respeitosa e cuidadosa sobre isso. Porque eu, de fato, quero cuidar disso, né? Então, da mesma forma, o autocuidado que você traz. Tipo, não adianta eu falar no círculo que, cara, autocuidado é muito importante, sendo que eu tô aqui a doida do online, sabe? Que não tô conseguindo lidar com círculos online, com toda essa tensão que é gerada. Então, acho muito legal, porque esses dois desafios, pra mim, assim, vem muito forte a questão da coerência. O quanto a gente é coerente com o que a gente fala e o que a gente faz. E isso não quer dizer ser perfeito, isso quer dizer estar disposto pra mudar, né? Então, acho muito legal você ter trazido isso. E eu ia te perguntar de que forma, assim, você encara esse momento atual, assim, do online para a prática de justiça restaurativa que você tinha, assim? O que você acha que mudou, que faz falta ou não faz falta? O que você acha sobre esse momento? Então, eu fico me questionando muito se eu estou fazendo círculo. Isso é uma questão que vem, assim, me espizinhando já desde o começo. Desde o começo, porque a gente tem um projeto, né, que se você conhece, mas acho que não sei se todo mundo que vai ouvir aqui conhece, que é o projeto de círculos de diálogo na Casa de Passagem, que é uma casa que abriga pessoas que estão em tratamento de substâncias químicas, álcool e drogas e tal. E esse projeto, assim, a gente fez de tudo para que ele não parasse, né? Então, acho que parou só na primeira semana, né, do isolamento social, mas depois, logo, a gente percebeu que a gente não poderia parar mesmo porque rolou alguns estresses lá, né? Porque as pessoas vinham da rua, né, para dentro da casa e tinha outras pessoas lá e funcionários e tal que estavam isolados, né? E pessoas novas que ingressavam, então era uma questão. Então a gente falou, a gente não pode parar, vamos continuar com os círculos de forma virtual. E no começo, assim, foi muito difícil, porque ninguém tinha feito ainda, né, círculos virtuais, assim, né, a gente perguntava para as pessoas, e aí, como que você está fazendo? A questão do uso do objeto, do respeito ao objeto da palavra, por exemplo, da confidencialidade, porque é um local onde as pessoas podem gravar a conversa, né, então eu tinha muitas questões, né, e porque a gente não está sentado em círculo, né? Porque não tem um centro, né? Porque não tem um objeto da palavra para todo mundo, enfim. É um questionamento que ainda perdura para mim. Nesse projeto, a gente está fazendo a estruturação dos círculos de construção de paz. Depois eu até ouvi uma palestra que a Kay deu aqui acho que foi no Sejusc de Ponta Grossa, algum lugar assim, que ela falou que também está fazendo, né, nos mesmos moldes, mas ela não tinha feito de conflitos, né, então acho que ela estava usando mais ou menos assim, o que a gente fez e a gente fez meio de saber de experiência, vamos dizer assim, acho que foi mais ou menos o que ela pensou, então no final a gente ficou feliz, porque, né, a gente teve mais ou menos... Mas eu me questiono muito se eu estou fazendo círculo. Assim, eu mudei algumas coisas, então, por exemplo, eu faço abertura e já começo falando das diretrizes antes de falar de valores, porque é importante as diretrizes, como que a gente vai organizar aquela conversa antes do check-in. Então, assim, eu mudei a ordem de algumas coisas e assim, eu sinto que tem círculos que eu consigo uma super conexão, né, das pessoas, que realmente é como se a gente estivesse no presencial mesmo. E eu tenho círculos que eu falo, putz, eu não consegui ainda, né,
aquela coisa mais fácil do presencial, da gente se abraçar e da gente fazer aquelas dinâmicas, sabe? A minha mão na sua, a minha mão na Sim, sua mão, sabe? Essas dinâmicas que para mim conectam muito, assim, ou né, eu vejo você, eu estou aqui, né? Olho no olho mesmo. Então, isso é impossível de fazer, né? Então, eu ainda me questiono muito, não sei, assim. Mas eu tô fazendo, né? Do jeito adaptado, eu tô tocando. sim. Nossa, eu acho muito. Tá aí outro desafio, né? Que é essa questão de como a gente cuida do espaço dessa forma virtual, né? Porque na minha cabeça, assim, a justiça restaurativa ela representa muito um convite para a gente sair da zona de conforto, assim, do normal, né? Tipo, como que você dialoga normalmente? Como que você escuta normalmente? Então, não só o círculo, né? Aqui considerando que a justiça restaurativa tem outras práticas, mas era um momento assim de você parar para olhar no olho da pessoa, né? Os encontros presenciais era o momento de olhar no olho da outra pessoa, de sentir a energia daquelas pessoas ali sentadas juntas, de você se emocionar e ver a emoção ali naquele espaço que vocês compartilham, né? Um espaço compartilhado. Então, para mim é muito difícil esse deslocamento quando eu tô atrás de uma tela, assim, porque parece que tem tanta distração aqui à minha volta, de ser um ambiente diferente, de ter pessoas diferentes aqui entrando e saindo e ter alguma coisa para resolver, que eu sinto muita falta desse sair do lugar da Débora e estar num lugar compartilhado. Parece que eu tô sempre no mesmo lugar aqui. Então, não tô dizendo que é sempre péssimo, mas é um desafio sair desse lugar da Débora, do meu quarto, né, da minha casa, e estar com outras pessoas nesse lugar compartilhado. Eu sinto que até essa coisa de compartilhar a responsabilidade, né, que a justiça restaurativa tem, de todo mundo é responsável, me deixa um pouco ainda desconfortável ser online, porque eu não consigo sentir muito esse compartilhamento de responsabilidade se está todo mundo tão distante, né? Em outros lugares, em outros momentos, com outros barulhos, né? Então, cada um reagindo ao seu ambiente. Então, acho isso muito delicado. E uma coisa que foi curioso você trazer é que você falou que estava tendo a questão de estar entrando pessoas novas, né, na casa e pela questão da pandemia. E como é importante para mim, assim, dizer que quando a gente fala de justiça restaurativa, a gente não tá falando de coisas super tranquilas, de questões muito tranquilas e fofas, e que, a gente conversa sobre o ser humano e aí todo mundo entende, é mó legal. Sim, a gente sai se abraçando e, nossa, que lindo. Assim, claro, não estou tirando a beleza que tem da conexão humana. Mas muito legal você trazer como, sim, essas questões existem, né? Esses conflitos existem, eles estão ali. Da mesma forma, diversos conflitos que trazem junto com a questão, né, de estar em situação de rua, que super conflito estrutural, de violência estrutural, enfim, e que não é fofo, que não é legal e que não é tranquilo. Então, como achei muito legal você trazer isso, porque às vezes pensa, ai, que fofo, né? Ela faz círculo lá para as pessoas dependentes químicas e, né, que legal. E, como isso é desafiador a realidade dessas pessoas. Como poder trazer um espaço seguro para essa realidade tão violenta. Enfim, eu ia dizer que é muito bom você trazer isso na sua fala, até para tirar um pouco do romance, né? Desse lugar romantizado da justiça restaurativa, de ser tudo muito fofo e muito bonito. Porque acessar conflito, acessar violência estrutural não é fofo nem bonito, é desafiador, né? E eu gostei quando você aborda isso, porque assim, lá na Casa de Passagem, a Justiça Restaurativa lá atua em três frentes, né? Uma é essa, que é esse círculo de diálogos às quintas-feiras, e ela atua também, tem um programa, que é o Programa de Operação e Trabalho. E as pessoas que estão lá aptas a trabalhar,
a gente tem um convênio, né, da OAB, porque nós somos uma comissão da OAB, e a gente tem um convênio da OAB com a Secretaria do Trabalho e da Assistência Social. Então, as pessoas que estão aptas a trabalhar são dirigidas para esse programa. E foi interessante, porque no caso deles, tinha acabado de começar as obras no Parque Augusta. Então, muitos deles foram chamados para trabalhar no Parque Augusta, para começar as obras lá. E bem nessa época tinham sido encontrados algumas obras que foram intituladas como arqueológicas. E eles estavam sendo treinados para conseguir remover o que tinha em cima dessas obras, para eles entenderem o que tem lá embaixo, né, desse parque, que é super antigo. E aí eles pararam o trabalho. A gente tem outra frente também que a gente trabalha com círculos familiares, né, para eles, porque quando você fala de uso de droga, você fala em quais são os pilares para que eles consigam se manter fora, né, do uso, né? E um dos pilares é a família, outro é o trabalho. E aí a gente faz círculos familiares para eles se reintegrarem de volta, né, as famílias, né? Muitos deles pedem. E também como que assim a gente trazia as famílias, né, para aquele ambiente, sendo que a gente está em isolamento social. Então foram muitas coisas que a gente teve que pensar nesse começo de pandemia, para que a gente não parasse o trabalho, porque, né, tem esse entra e sai, né, porque é uma casa de passagem mesmo, como a gente não parar o trabalho, e ao mesmo tempo como atendê-los, porque eles pararam de trabalhar, eles pararam de receber. Eles tinham que voltar para casa, como que eles iam voltar para casa se a gente não tinha conversado com a família, como a gente não tinha feito o círculo com a família. Então, envolveu muitas coisas nesse projeto e foi um desafio muito grande, muito grande. E acho que traz muito esse lugar de como isso é muito estrutural, né? Como essas violências que a gente está acostumado a naturalizar, elas são muito complexas, envolvem relações familiares, envolve moradia, envolve dignidade humana, envolvem muitas coisas e que a justiça restaurativa se propõe a entender isso como uma estrutura mesmo, né? Que precisa de fato de várias camadas do conflito, não uma só, né? Não é questão da dependência em substância química, tem a ver com toda uma estrutura, né, social. E até mesmo quanto a gente, tô me incluindo nisso, tem perspectivas muito segmentadas das questões, né? Então eu tô tendo a minha nesse momento e que devem ter outras pessoas que têm outras visões sobre esse problema da questão de drogas e que tudo isso é muito estrutural por uma cultura. E a justiça restaurativa está aí como uma das formas para a gente repensar toda essa estrutura que a gente criou. E como é importante pensar enquanto política pública também, né? Tanto a justiça restaurativa como todas as outras precisam ser políticas públicas de fato para ter uma estrutura que leve isso junto, né? Não adianta só no diálogo ou só dizendo que é bom, que precisa. Precisa de fato de uma estrutura que sustente isso tudo, né? Todo esse trabalho. Então, eu acho que isso é o que eu mais gosto da justiça restaurativa. Agora, com um pouco mais de maturidade, né, depois de ter feito outros 1000 cursos de justiça restaurativa e lido mais 100 livros, eu entendi que a parte que eu mais gosto é essa parte da rede, né, da estrutura de redes, né, que a justiça restaurativa tem. Então, quando a gente faz um círculo, a gente não faz um círculo só com aquelas pessoas ali. Então, sempre vai ter alguém de assistência social, um psicólogo, pode ter um terapeuta, pode ter um médico, pode ter um cara da administração penitenciária, né? Se o conflito for com relação a um conflito judicializado e tal, enfim. E essa coisa da rede, para mim, hoje faz muito sentido, porque eu percebi que sem a rede a gente não consegue dar realmente a assistência comunitária que a pessoa precisa, sabe?
Então, para mim, hoje, assim, eu tenho bem claro, assim, na minha cabeça que é a parte que eu quero trabalhar, sabe? De realmente conectar as redes e fazer a sensibilização das redes, né? Acho que você faz um pouco isso também, para que a justiça restaurativa tenha um alcance amplo, sabe? E consiga realmente falar para a pessoa, olha, tudo que você precisar para se autorresponsabilizar e que o Estado puder te alcançar, ele vai alcançar, sabe? Sim, e até como uma forma de compartilhar essa responsabilidade, né? Que é de todo mundo enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto bairro, casa, família, enfim. Que a Exatamente. gente possa compartilhar em rede essa responsabilidade que é de todo mundo e parar com a ideia de o problema não é meu, né? Ah, o problema é seu. Na verdade, o problema é nosso enquanto sociedade, né? Sim. E, bom, pra finalizar aqui o nosso papo, que Ah, tá incrível, e eu queria ficar horas aqui, ia pedir mais uma coisa difícil, que é se você pudesse dizer em uma frase o que é justiça restaurativa para Larissa. uma frase? Caramba, né? Acho que Acho que é uma nova forma de vida, uma nova forma de ver o conflito e uma nova forma de fazer justiça com a inclusão da vítima, do ofensor e da comunidade para que todo mundo possa fazer um mundo melhor. Nossa, terminamos o quê? Impactada. Eu queria te agradecer muito pela participação, por ter aceitado o convite, por ter batido esse papo comigo aqui. Foi incrível e que a gente continue se conectando nessas redes. E se quiser deixar um canal de contato das pessoas com você para saberem mais do seu trabalho, fique à vontade. Eu que agradeço pelo convite, nem vi a hora passar, agora que eu vi que a gente tinha falado para fazer uns 35 minutos e já passou mais de 40. Foi uma delícia, o seu jeito de conduzir, de depois comentar que eu falo e depois eu vi também as suas os outros episódios do Papo Debs, assim, foi sempre assim, é muito gostoso. Tenho certeza que vai ter muitos papos Debs por aí. É muito bom fazer isso com você. E se vocês quiserem me encontrar, eu tenho uma rede social profissional que é no LinkedIn. E aí vocês podem procurar por Larissa Spiker, que eu estarei lá. E aí a gente vai se falando. Muito obrigada, querida. Bom, todo mundo continuando a acompanhar Papo Debs também no Instagram e a gente se vê a cada 15 dias em mais um episódio.